Eis-nos de volta com mais uma flosa. Na última conversa, que tinha sido a terceira flosa consecutiva, eu tinha prometido que a conversa seguinte ia ser ainda sobre mais uma flosa, e cá está ela. Desta vez é a flosa aquática, é a nossa conversa número 268. Mas, como sempre, eu não vou estar aqui a falar sozinho, e portanto está aqui comigo o Zé Souza para colocar já umas questões. Estás Podias pronto, falar pá? sozinho, Bem-vindo. acho que tinhas jeito para fazer isso. Um dia combinaremos. Nunca Olha, digas nunca. Nunca digas nunca. e esta também estavas lá para o estrangeiro, não é? Estava, sim, senhor, estava na Hungria. Depois de ter passado uns dias em Budapeste, eu estava de Interrail com o meu amigo João Braga e depois nós metemos-nos no comboio de manhã para ir a um dos locais que eu mais queria visitar na Hungria. E digo que mais queria visitar, eu não conhecia, mas foi um local que eu tinha lido no livro Where to Watch Birds in Europe, da autoria de John Gooders, que eu tinha descoberto na Associação A Rocha, e já tinha devorado esse livro e já tinha percebido que na Hungria havia e há um local de alto nível para observar aves, que é o Parque Nacional de Ortobági. Ortobági escreve-se com H, portanto, Ortobági, e aquilo fica para leste de Budapeste. Portanto, ainda são para aí. Hoje em dia é capaz de ser mais rápido, mas naquela altura era capaz de ser para aí 3 horas de comboio. Ainda tinha que se mudar de comboio pelo caminho. Não é que fosse muito longe, aqui na linha reta se calhar são 200 quilómetros, mas os comboios na altura não eram assim tão rápidos. Mas eu já tinha ouvido falar muito bem, lido aliás, do Parque de Ortobági, que continua a ser um parque nacional e que tinha a grande vantagem de que era servido de comboio. Portanto, lá nos metemos nós de Budapeste de comboio em direção ao Ortobági para visitar, que é assim um parque nacional no meio de uma planície. Aquilo não é arborizado, aquilo essencialmente é uma grande zona úmida, com lagos e tanques e imensos caniçais e prados, e tem algumas manchas de árvores, mas não é um parque nem de montanha nem florestal, é uma zona úmida interior de enorme interesse e importância ornitológica. E, portanto, foi a primeira vez que fui ao Ortobage e eu haveria de lá voltar em anos posteriores, mas é de facto um sítio muitíssimo interessante e por isso é que eu disse que tinha grande vontade de visitar. Bom, e então nós fomos de manhã e viemos à noite, portanto não ficámos lá, mas já deu para explorar um bocado do parque e deu para sacar duas espécies novas, que foi a flosa aquática, de que vamos falar hoje, e outra espécie que fica para a próxima conversa. Ora, a flosa aquática ocorria, infelizmente a situação alterou-se bastante desde 1990 para cá, estamos em agosto de 1990, a situação alterou-se e desde 2011 já não há flosas aquáticas em Ortobágia, mas aliás acho que já nem há na Hungria de todo, mas na altura havia, e foi lá nos nossos passeios ali ao longo dos caniçais que tivemos a oportunidade de observar bastante bem uma flosa aquática que na altura ainda nidificava nessa zona e que foi então a primeira observação para a minha lista pessoal. Nessa altura, ver aflosas aquáticas em Portugal era para esquecer, não havia. Havia, tal como continua a haver, ok? Mas é preciso dizer que esta espécie não é comum. Aliás, até há alguns anos era considerada raridade. Hoje já não é. Ela deixou de ser raridade há meia dúzia de anos. Penso que tenho que confirmar, mas penso que em 2019, talvez, deixou de ser considerada raridade porque já cumpriu os critérios mínimos para deixar de ser. Uh, e, e os critérios mínimos têm a ver com o número de registros que aparecem cada ano. O que acontece é que o número de registros em anos recentes foi aumentando graças ao esforço de anilhagem, porque, embora já existam atualmente certamente mais de 100 registros em Portugal, o que acontece é que quase todos esses registros se referem a indivíduos capturados em redes de anilhagem. Só que em termos de raridade, esses registros também contam, porque os critérios para aferir se uma ave é raridade ou não é haver registros conhecidos. Só que isto é uma ave que se enfia na vegetação densa
e, como eu disse, a maioria dos registros diz respeito a sessões de anilhagem, uma grande parte dos quais quer na zona da Ria de Aveiro, ali na zona de Salreu, que fica perto de Estarreja, quer na Lagoa de Santo André, que fica no litoral alentejano. Portanto, são assim os dois locais com o maior número de capturas. Depois há ocasionalmente, na altura que elas aparecem em migração, ocasionalmente há observações sem ser em contexto de anilhagem. Mas não são muito fáceis, porque é uma espécie que, além de ser escassa, como eu disse, também se tende a esconder em vegetação densa. Mas o que se sabe, e isto para responder ao teu comentário anterior, é que no passado, e no passado, já estamos a falar de um passado algo distante, na primeira metade do século XX, a espécie aparentemente era bastante comum em Portugal. Isto dito no litoral norte, dito quer pelo William Tite, quer pelo Rei Júnior. Isto mesmo sem Mas sempre haver. também nas passagens migratórias ou... Sim, sim, nas passagens migratórias, que esta espécie, tanto quanto se sabe, em Portugal sempre foi migradora de passagem. O que acontece é que, e na altura não havia anilhagem em caniçais, simplesmente a espécie era mais comum do que é hoje, isso é ponto que está mais do que assente, e além disso, sabe-se que, e não é só em Portugal, é em toda a Europa, portanto, os dados sugerem que houve um declínio de cerca de 95% desde o início do século XX. Portanto, a espécie tornou-se muito menos comum do que era no início do século. E, portanto, quando começa a haver a observação de aves na era moderna, e na era moderna estou a falar dos anos 1970 para a frente, há muito poucos registros, muito poucos mesmo. Eu, depois desse registro na Hungria, em agosto de 1990, eu creio que ainda não se fazia anilhagem regular na Ria de Aveiro, que eu tenho conhecimento, mas eu já fazia visitas à Ria de Alvor, como já mais do que uma vez referi, e eu, numa das minhas visitas à Ria de Alvor, ainda no verão de 1990, já depois de ter voltado a Portugal, estava lá a fazer anilhagem com o Peter Harris, junto a um caniçal numa zona perto de Portimão que se chama Abicada, e aí capturámos uma flosa aquática numa das sessões em que eu lá estava. Portanto, depois da Hungria vi uma em contexto de anilhagem no Algarve, e se a memória não me falha, voltaram a apanhar outra nesse mesmo ano. E é mais ou menos nessa altura que se começam a apanhar regularmente flosas aquáticas, porque começa a haver cada vez mais campanhas de anilhagem no outono. E é por isso que também em Portugal começam a aparecer, primeiro na Lagoa de Santo André, depois mais tarde na Ria de Aveiro, como eu referi. Ou seja, com o aparecimento das campanhas de anilhagem, percebeu-se que a espécie ocorria com alguma regularidade. Aliás, em Espanha, na vizinha Espanha, também há um conjunto de locais em que se sabe que a espécie aparece regularmente na migração, mas de uma forma geral, lá como cá, também muito em contexto de anilhagem. Portanto, a nossa percepção sobre a situação desta espécie no nosso país é muito influenciada pela informação que provém dos estudos de capturas de anilhagem. Pelo que eu vejo, praticamente as observações caem todas em agosto e julho, agosto e setembro, aliás, o que quer dizer que É. na passagem primaveril, zero. Na passagem primaveril, praticamente nem tenho a certeza, teria que procurar. Se houver registros em Portugal, será um ou dois. Assim, de repente, não tenho conhecimento. Em Espanha, o que se sabe é que elas passam na migração primaveril, mas passam mais a leste, que aliás o que acontece com muitas aves migradoras de passagem é que descem mais a oeste e depois sobem mais a leste. Na conversa anterior falámos da flosa assobiadeira, que é uma exceção a esta regra que apanha a maior parte das aves migradoras, porque a flosa assobiadeira, quer em Portugal, quer em Espanha, é mais comum na primavera do que no outono e parece migrar para norte mais a oeste e descer mais a leste. Mas a generalidade dos migradores não é isso que acontece, desce mais a oeste, sobe mais a leste, e então em Espanha os registros, por exemplo, na Catalunha é mais frequente na primavera, enquanto que mais para o centro-oeste de Espanha é mais comum no outono. E em Portugal também aparece principalmente no outono. Agora, as datas de ocorrência são essas que tu dizes, normalmente vai desde
Eu diria que o período principal vai desde meados de agosto a meados de setembro. É a altura em que passa a maioria. Podem aparecer realmente desde o início de agosto ou até pontualmente em finais de julho, pode ir até meados de outubro, mas nesses extremos já são muito escassas. Portanto, grande maioria das aves passa entre meados de agosto e meados de setembro. Olhando para o mapa da distribuição global desta espécie, isto é qualquer coisa de estranho, porque são umas manchinhas na Europa e outras manchinhas em África. Portanto, dá a sensação que. Dá a sensação, não. É uma distribuição extremamente restrita. É uma distribuição muito restrita, efetivamente. As manchinhas, começando pelas manchinhas em África, que é onde a espécie vai passar o inverno. Estamos a falar de zonas na África Ocidental, essencialmente. Portanto, tem uma manchinha ali que será algures entre a Mauritânia e o Senegal, deve apanhar aqueles estuários do Senegal. Depois tem uma mancha no Mali, e no Mali eu penso, olhando assim para o mapa, que isso corresponderá, grosso modo, ao chamado delta interior do Níger, ou seja, o rio Níger que nasce mais ou menos nessa zona, ali perto do Burkina Faso, ou do Mali, não tenho a certeza onde é que é nascente, tem uma zona de delta interior, depois corre para leste e depois vira para sul e vai desaguar na Nigéria e faz também outra vez uma zona úmida estuarina. Este delta interior, que em tempos na bibliografia em inglês se chamava Niger Inundation Zone, é uma zona pantanosa de grande dimensão. Eu penso que isso será também uma zona importante de invernada, não tenho a certeza, mas penso que sim. E depois tem mais umas manchinhas noutras zonas de países africanos ali à volta, como por exemplo, será aqui, penso que é no Burkina Faso, no Ghana, e mais um ou dois países. Mas é claro que estas zonas em África podem estar um bocadinho incompletas, porque, como sabemos, os dados são um bocadinho escassos para, para se poder desenhar com precisão. Na Europa, que é onde a espécie nidifica, ela em tempos nidificava mais para leste, na Sibéria, mas tanto quanto se sabe já desapareceu. Na Europa nidifica essencialmente em três países, que é na Polónia, na Bielorrússia e na Ucrânia. Haverá eventualmente pequenas populações em países vizinhos destes, como será o caso da Lituânia e marginalmente da Alemanha, junto à fronteira com a Polónia, mas são populações diminutas. Portanto, as zonas principais é um núcleo que existe ali no leste da Polónia, no sul e oeste da Bielorrússia e no noroeste da Ucrânia. E a área de distribuição tem estado a encolher, porque quando nós vamos ao EBBA, ao Atlas Europeu, e comparamos com o primeiro, vemos que desapareceu de vários locais da Alemanha, desapareceu da Hungria, desapareceu da República Checa, desapareceu da maior parte da Lituânia e desapareceu de vários locais da Ucrânia. Embora na zona central, das zonas periféricas desapareceu praticamente tudo. Na zona central, ali na fronteira dos três principais países que eu mencionei, tem alguns quadrados azuis que eles interpretam no texto como sendo resultado de uma prospeção dirigida a esta espécie e de um melhor conhecimento do habitat. Portanto, na zona central ainda vai havendo algumas quadrículas. No entanto, tanto quanto se sabe, apesar da distribuição ser aparentemente, enfim, geograficamente ainda se estender por umas centenas de quilómetros, aparentemente a população relevante está concentrada em apenas 4 locais. Tudo o resto é marginal e, portanto, esse mapa pode até ser um bocadinho enganador. Com uma distribuição assim tão localizada, estamos a falar de populações de que dimensão, quantidade de indivíduos Olha, tem isso é uma questão ideia? muito interessante. Isso é uma questão muito interessante porque eu encontrei alguns dados, mas os dados até são um bocadinho contraditórios. Como eu te disse, de acordo com o texto que vem no Atlas Europeu, a população
da flosa aquática terá diminuído 95% desde o início do século XX. Portanto, no passado haveria se calhar 20 vezes mais. Atualmente, a população global, que grosso modo está concentrada na Europa, é estimada em 11 mil machos cantores. Ou seja, machos cantores corresponde ao número de territórios, se quiseres, dos quais 70% a 78% estão concentrados apenas em 4 locais. Portanto, há 4 locais essenciais para a conservação da espécie e o resto são populações essencialmente marginais. Ora, ainda no texto do Atlas Europeu, diz que a população, apesar daquele declínio enorme que houve no século XX, desde 2010, a população global parece estar mais ou menos estável. Portanto, parece ter estabilizado. Isto é o que diz no Atlas Europeu. No entanto, é preciso lembrar o seguinte: o Atlas Europeu foi publicado no final de 2020. E quando nós vamos... Há um site, esta espécie é uma espécie que está globalmente ameaçada, nós depois se calhar já vamos falar dessas questões das categorias de ameaça, mas é uma espécie que tem, digamos, um grupo de trabalho e que tem um site dedicado a isto que se chama aquaticwarbler.eu. É o nome do site. Aquatic Warbler, que é o nome em inglês, portanto, aquaticwarbler.eu é o site que é dedicado à conservação desta espécie. Não, E tem não há muita... muitas espécies com sites dedicados, pois não? Não, passariformes não há quase nenhum. Outras espécies, rapinas, etc., isso muitas vezes têm, não é? Portanto, aves maiores, há bastantes casos de espécies que têm sites dedicados. Agora, passariformes é muito raro e a nível europeu se calhar é o único. Bom, quando nós abrimos este site, logo na página inicial, vemos uma coisa um bocadinho assustadora, e isto sem esquecer que estávamos a falar da dimensão populacional. Portanto, eu falei, segundo o Atlas Europeu, são 11 mil machos cantores e que está estável, e quando nós abrimos este site, depois de passar a secção inicial de notícias, aparece um gráfico e diz ao lado, the aquatic warbler is at risk of extinction. Portanto, a flosa aquática está em risco de extinção e que só há aproximadamente 4 mil a 5 mil machos cantores no mundo. Ora, isto é menos de metade. E nós olhamos para o gráfico que está à direita e esse gráfico, que vem desde 1996, nós podemos ver que, efetivamente, até 2021, que foi mais ou menos quando o Atlas Europeu saiu, ele saiu no final de 2020, a população efetivamente apresentava ali alguma estabilidade em torno dos 12 mil machos. Portanto, andava entre os 10 mil, 12 mil, 14 mil e andou neste intervalo durante 25 anos. E a partir de 2021 entrou em colapso e então começou a cair vertiginosamente e os dados mais recentes, que são de 2025, portanto isto está bastante atualizado, aponta para cerca de 4.500. Ou seja, apesar da aparente estabilidade e apesar dos esforços de conservação que têm sido feitos e que pareciam estar a dar bom resultado, desde 2021 para cá, subitamente, houve aqui uma queda abrupta para menos de metade da população em 4 anos. Eu não estive ainda a ler mais em detalhe para perceber se isto é algo que esteja relacionado, por exemplo, com padrões climáticos de um ano mais seco, ou se há outros fatores por trás disto, mas que é uma queda muito súbita após um longo período de estabilidade, e que, obviamente, deve suscitar uma preocupação acrescida. Mas estes projetos de conservação para esta espécie, que são importantes devido a esta distribuição tão localizada e um baixo número de indivíduos, já duram com certeza há alguns anos. Estes projetos já duram há alguns anos, sem dúvida, portanto, eu não tive agora a ler isto, portanto, isto diz Aquatic Warbler Conservation Europe's Rarest Songbird. Este projeto, sei que já tem umas décadas, não tive a ler, mas olhando aqui rapidamente para o site, diz que a equipa, o Aquatic Warbler Conservation Team, portanto, a equipa para a conservação da flosa aquática, foi oficialmente fundada em 1998, portanto já leva aqui 27 anos de trabalho. E é claro que eles têm feito, aliás, vendo as notícias que aparecem no site, fala-se, por exemplo, de estar a fazer, é logo a primeira notícia que aparece, com data de 3 de junho, a dizer que está a ser feito restauro de habitat na Hungria. A Hungria, como eu referi no início desta conversa,
foi o país onde eu observei a flosa aquática pela primeira vez, em Ortobági. Ortobági era provavelmente o melhor local da Turquia para observar a espécie, e ela continuou a ocorrer lá durante cerca de 20 anos e a partir de 2011 deixou de ocorrer. Provavelmente devido à degradação de habitat. Existe um projeto LIFE, que está referido nesta notícia, que é o Life for Aquatic Warbler, e, portanto, na Hungria e noutros locais está a tentar restaurar o seu habitat, porque esta espécie é muito específica no habitat que frequenta. Elas preferem, assim, umas trofeiras que se chamam trofeiras mesotróficas, essencialmente com juncos. São zonas pantanosas com juncos planos e hidrologicamente estáveis. Não é tanto caniçais como acontece com os roxinóis pequenos dos caniços. Elas são muito mais específicas na vegetação. Ora, em zonas que não sejam devidamente protegidas, como nós sabemos, as zonas úmidas já desde há muitas décadas que estão sempre sob enorme pressão para serem aproveitadas para a agricultura, porque as zonas úmidas tipicamente são terrenos bastante férteis, muito ricos em nutrientes, e, portanto, isso tem contribuído muito para o declínio da espécie, ou seja, a destruição do habitat para fins agrícolas. A espécie é de tal maneira relevante a conservação desta espécie que ela até tem estatuto de conservação em Portugal, apesar de ser uma É espécie. verdade, é verdade, isso está explicado na introdução da lista vermelha. Está explicado que, embora normalmente não se classifiquem espécies em passagem, portanto, as avaliações foram feitas essencialmente para espécies nidificantes ou invernantes, foi este o critério, mas está explicado mesmo na introdução, nomeadamente até do PDF que acompanha o site, a dizer que as aves migradoras de passagem não são avaliadas, mas que, como exceção a este procedimento, se optou por avaliar a flosa aquática, espécie migradora de passagem, dada a sua grande relevância em termos de conservação à escala europeia e global. Portanto, foi uma exceção que a equipa do Livro Vermelho resolveu fazer. Em Portugal, ela aparece então com a categoria em perigo, que era a categoria que já estava na lista de 2005, no livro de 2005. A justificação resume-se a 2 linhas e diz assim: população muito reduzida que se admite ser superior a 50 indivíduos e inferior a 250 indivíduos maduros. Eu não faço a mais pequena ideia como é que se chega a estas estimativas, porque que eu saiba nunca houve nenhum censo. Aliás, é uma espécie extremamente difícil de censar. Os poucos registros que aparecem são indivíduos capturados em redes de anilhagem, como eu já disse, e uma boa parte deles são juvenis. Também há adultos, mas a maioria são juvenis. Portanto, e depois ainda há aqui outra. Portanto, eu acho que estes números são assim uma adivinhação, não há qualquer base que sustente estes números. Depois de 50 a 250, como se... Ainda imaginei que viesse dizer que existem estudos dirigidos à espécie mesmo. Vamos ver, há estudos feitos na Ria de Aveiro, onde a espécie já é anilhada há muitos anos, mas eu não acompanhei esses estudos em detalhe, mas eu penso que os estudos não tiveram como objetivo determinar a dimensão da população. Focaram-se noutros aspectos relacionados também com habitat e mudas e padrões de migração, mas não os acompanhei em detalhe. Agora, não sei se estudaram a componente populacional. Agora, deixa-me dizer-te uma coisa. Mesmo que estes valores estivessem certos, os 50 a 250, apesar de eu achar que isto é uma adivinhação, porque elas podem passar em vários caniçais do país que não são monitorizados em anilhagem, e além disso, nem todos são maturos, há muitos que são juvenis, mas vamos até admitir que estes valores estão certos. Mas agora a questão aqui é, o que é que isto significa? 50 a 250 é o número de indivíduos que estão cá em simultâneo, ou é o número total de indivíduos que passa pelo país? É que quando nós estamos a falar de população nidificante, que é a maioria das espécies avaliadas, nós estamos a falar da totalidade da população reprodutora. São aves que se estão a reproduzir, portanto estabelecem os seus territórios e durante ali abril, maio, junho estão ali naquela zona e grosso modo não saem muito dali. Portanto, há uma certa estabilidade em termos de distribuição. Pode haver espécies um bocadinho mais móveis, como sabemos, mas de uma forma geral na primavera há uma certa estabilidade. No inverno, que também há contagens de aves aquáticas. As contagens de aves aquáticas são feitas em janeiro, não é por acaso, é porque em janeiro é quando a migração está no mínimo, é quando
Já pararam as chegadas, ainda não começaram as partidas. Mais uma vez, há exceções em algumas espécies, mas na maioria delas é assim que funciona, e é a população invernante que pode ser determinada em janeiro, e é a partir daí que pode ser calculada o estatuto de ameaça da população invernante. Agora, imagina que nós estávamos a pegar, vamos imaginar uma limícola, né? Borrelhos grandes de coleira. Quantos é que passam por cá? Se calhar passam cá dezenas de milhares durante o outono, mas em um dado momento do tempo não estão cá todos, porque uns já passaram, outros ainda vêm a caminho. Né? Quem diz borrelhos, diz gaivotas, diz aves de rapina, diz andorinhas, diz o que tu quiseres. E, portanto, quando estamos a falar de uma ave migradora de passagem, como é a flosa aquática, é necessário perceber que métrica é que nós estamos a usar para determinar estes números. Se é o número total de indivíduos que passam por cá ou se é o número máximo que ocorre em simultâneo num determinado momento. A lista não explica isto. Portanto, eu tenho alguma dificuldade em interpretar o que é que significa este intervalo de 50 a 250. Pronto, mas foi usado este critério quantitativo para atribuir uma categoria que é a categoria em perigo. Posso dizer que, no caso de Espanha, que também tem um livro vermelho, esta espécie também foi avaliada, também está colocada na categoria em perigo, tal como cá, mas em vez de ter uma justificação de 2 linhas, como se fez cá, tem uma justificação que se estende por 8 páginas. Portanto, o livro vermelho espanhol, como eu já tive a oportunidade de falar, vai a um grau de detalhe muito mais profundo que o nosso. Portanto, eles têm uma página para falar de distribuição e habitat, outra para falar de tendência populacional, depois tem vários parágrafos para justificar a categoria que foi atribuída, e depois tem várias páginas a falar dos fatores de ameaça que pendem sobre esta espécie e das medidas de conservação que a CEL, neste caso, que foi quem fez o livro vermelho, que a CEL propõe. Portanto, atribuíram em perigo e reconhecem que os números são números, obviamente, muito incertos, precisamente porque tem a ver com muitos indivíduos registados em anilhagem, que não há números muito exatos e que eles tentaram atribuir a categoria de ameaça com base nos dados que existem, mas reconhecem as limitações destes números. Portanto, apesar de tudo, em Espanha está tratado com mais detalhe. Gostava de comentar também o seguinte: fora da Península Ibérica, a categoria de ameaça é, quer na Europa, quer mundial, é vulnerável. Portanto, está um bocadinho menos do que cá. Menos grave, né? Portanto, global e na Europa é vulnerável. Só que eu descobri uma coisa um bocadinho surpreendente, porque eu fui ao site da IUCN, portanto, que é no fundo a entidade que gere todas as categorias de ameaça para os seres vivos, não é só para as aves. Depois as das aves são feitas em parceria com a BirdLife. Ora, as categorias de ameaça na Europa aparecem depois numa publicação que já foi feita 2 vezes, que é o Livro Vermelho Europeu. Só que quando são atribuídas categorias para a Europa, na verdade não é atribuída uma categoria, são atribuídas 2. Uma para a Europa como um todo, a Europa continente, que vai desde Portugal até à Rússia, inclui a Ucrânia, inclui a Noruega, inclui a Suíça, inclui países que não fazem parte da União Europeia, e depois tem outra categoria que é atribuída para a União Europeia. Ou seja, são atribuídas 2 categorias que umas vezes coincidem, outras vezes não coincidem. E eu fui ver o que é que dizia no site da UCN e descobri o seguinte: de facto, para a Europa, ela está na categoria de vulnerável. Mas se olharmos só para a União Europeia, queres adivinhar qual é a categoria que eles deram para a União Europeia? Um pouco preocupante, deixa-me desenhar. Estás quase lá. Foi near threatened, portanto, quase ameaçada. Quase ameaçada. Quase ameaçada. É um bocadinho surpreendente. Eu também não estava à espera de encontrar isso, mas a justificação que eles dão é que na União Europeia, apesar de tudo, apesar de ter diminuído muito, como eu referi, porque desapareceu de alguns países, mas que aparentemente a população estabilizou, e como já não está a diminuir, já não, e como a área ainda é razoavelmente grande, já não qualifica para estar vulnerável. É claro que estes critérios quantitativos, às vezes são aplicados um bocadinho de forma cega e, portanto, que aliás foi o que aconteceu na nossa lista vermelha também, quando se aplicam os critérios quantitativos,
A verdade é que, aparentemente, ela só está ameaçada a nível europeu quando nós consideramos os países que estão fora da União Europeia, que incluem, neste caso, a Bielorrússia e a Ucrânia. Na União Europeia está near threatened, portanto, quase ameaçada. Ou seja, que é como quem diz, a Flores aquática na União Europeia não é uma espécie ameaçada neste momento. Parece estranho, mas não é. Agora, tendo presente aqueles valores que eu falei há pouco, e o tal gráfico que mostra o colapso nos últimos 4 anos, atenção que esta avaliação foi de 2021, esta avaliação que eu falei. Como houve este colapso nos últimos 4 anos, que está no tal gráfico no site aquaticwarbler.eu, eu imagino que numa futura revisão da categoria de ameaça desta espécie, ela venha a estar ameaçada dentro da própria União Europeia. Porque talvez fosse até urgente fazê-lo, não, na medida em que se é uma espécie provavelmente. tão em risco de desaparecer com uma distribuição tão Aliás, restrita. até te vou dizer outra coisa. Na avaliação de 2015, que é quando foi feito o primeiro livro vermelho europeu, ela estava vulnerável tanto na Europa como na União Europeia. Mas depois, na revisão de 2021, ela manteve-se como vulnerável na Europa, mas na União Europeia passou a EMT, a Near Threatened. Eu penso que em breve irá haver uma nova revisão, porque estes dois livros vermelhos, 2015 e 2021, surgiram a seguir aos reportes da Diretiva Aves que os Estados-membros têm que fazer de 6 em 6 anos. O primeiro foi entregue em 2013 e deu origem ao livro vermelho de 2015, e o segundo foi feito em 2000, o segundo reporte foi feito em 2019, foi entregue e deu origem ao livro vermelho de 2021. Sei que agora foi entregue um novo reporte em 2025 pelos Estados-membros, Portugal também entregou, e, portanto, se mantiver o procedimento, eu imagino que venha a ser produzido um novo livro vermelho europeu em 2027. Não sei se vai, se não vai, mas para mim faria um certo sentido que houvesse uma atualização. Vamos ver o que é que sai daqui. Uma coisa é certa, para uma ave que basicamente só passa por aqui, pelos vistos, no fim do verão, estamos aqui há meia hora a falar dela e ainda haveria muito mais para dizer. Muito mais, certamente. Portanto, olha, correndo o risco de procurarem o site do aquaticwarbler.eu, onde está, exato. onde está toda a informação muito mais elaborada sobre isto, não é? Exato. Olha, e correndo o risco de me repetir, o resto fica para a segunda volta. Depois, exatamente. Pronto. Obrigado, Gonçalo. Obrigado até breve. A todos que nos ouviram e até à próxima. Na próxima conversa que ainda vai ser no mesmo sítio, não é? Vai ser em Ortobagi, sim. Vai ser em Ortobagi. Mas essa agora vai ter que ficar em suspense. Até breve. Encontraremos. Obrigado. Até breve.